para nossa próxima palestra, né, surgiram algumas indagações. Como planejar, implantar e gerir o clique e retire numa operação omnichannel? Como pensar na integração empresa-cliente nos diversos canais e aplicativos? Gerir a operação, o estoque, a estrutura física, a logística e que KPIs escolher? E o saque, como fica? Para falar sobre integração física e online, é possível um supermercado viver sem? Convidamos ela que é profissional de mais de 15 anos de varejo, sendo que 12 são de experiência no varejo online e gestão de e-commerce. É apaixonada por e-commerce, por transformação digital, por entregar resultados e dados. Falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu convido Ana Luísa Horta Diniz, ela que é PO de marketing digital no e-commerce do Grupo Supernosso. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Ei, gente, que prazer estar aqui. É uma honra estar do lado de cá, eu sempre estive aí do outro lado, né? É um prazer. Obrigado, Ana. Foi um prazer. Eu vi ontem o pessoal estava comentando lá no grupo, né? E eu percebi que você estava ansiosa para falar. O pessoal também está ansioso para te ouvir, viu? Pois é, não tem como não estar, né? Enfim. Fica à vontade, tá bom? A palavra é sua. Obrigada. Pessoal, enfim, vamos contar um pouquinho do que tem sido a nossa vida hoje com as operações omnichannel no grupo. O grupo é um grupo com 52 lojas em 3 bandeiras, mas já vem com 7 anos de venda online, então a gente já tem uma experiência e já vem focado nisso. E as operações omnichannel foi uma consequência lógica, até pela necessidade mesmo. Vamos lá. Todos aí já disseram antes dos números, de como o grocery cresceu e de como isso vem impactando no nosso dia a dia. Então, assim, eu nem vou me repetir muito, porque já tivemos muitos dados interessantes hoje. A Covid mudou tudo, né? A aceleração e a forma de ver tudo. E, assim, nós tivemos um crescimento de 400% em relação ao que a gente tinha antes. Nós tivemos aí 10 mil pedidos por mês, 250 mil visitas no nosso site. E hoje 4,2% é o que representa as operações omnichannel no faturamento das nossas bandeiras do Supernosso e Momento. Perdão. Grocery é uma história diferente, né? O tempo que se gasta hoje num supermercado, você sai de casa, você se programa, o Caio até falou exatamente disso, você estaciona o carro, vai lá, faz a compra, faz toda a separação, passa no caixa, fica na fila, embala e vai embora. É um tempo hoje que com a Covid eu acho que acelerou isso tudo e a gente começou a perceber que era um tempo que a gente poderia ganhar se ele fosse feito de outra forma. E a experiência online, então, ela trouxe justamente isso. Ela trouxe toda essa forma diferente de se fazer online. Eu costumo brincar que o supermercado online, ele tem toda uma característica diferente. Ele tem muito item no carrinho, ele tem uma estrutura de integração de sistemas, de muitas ferramentas que sai um pouco daquele que todo mundo está acostumado do e-commerce. E da mesma forma, a experiência online da busca de produtos nos corredores, nas promoções, daquele mundo que era tão offline, né, que era o mundinho do folheto, isso tem sido o grande desafio, porque a gente teve que tornar essa experiência física de uma forma online que seja ótima para o nosso cliente. Nós já vemos, né, esses últimos anos com o Supernosso em Casa e com o nosso aplicativo, que é o Clube Supernosso, é o xodó do nosso cliente, e aí nós transformamos todas as nossas operações em outras a mais, transformando o omnichannel.
que foi o Clique Retire. Junto com ele veio o Ship from Store e também os aplicativos, a Cornershop, o Rappi e o iFood. É muito importante a gente lembrar que isso tudo só foi possível porque ele já vinha sendo programado e pensado. Faz toda a diferença a questão da cultura, do mindset, e de um dia para o outro a coisa não acontece se ela já não tem uma preparação para isso. E a questão do Omnichannel, o Omnichannel engaja mais essa escolha do cliente, essas oportunidades de escolha do cliente fazem com que ele escolha por nós. O fator decisório, com certeza vai ser as possibilidades que ele tem de escolha. Enfim, eu vou começar falando... e hoje as nossas operações elas já representam 30% do que é processado em loja física. Então, assim, a gente vê um aumento disso o tempo inteiro e vem acontecendo continuamente, exatamente com esse acompanhamento que a gente faz. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi o nosso Clique Retire e depois eu explico um pouco melhor sobre os aplicativos, mas a base do Clique Retire é que trouxe a base para a gente dos aplicativos. Do iFood, do Rappi e da Cornershop. O Clique Retire ele já vinha sendo pensado. Em janeiro teve a primeira implantação da primeira loja e a partir dela é que nós tivemos os desafios para entender como que funcionava e como realmente deveria ser o melhor formato. Nós fizemos o início em janeiro, suspendemos em fevereiro justamente para poder ajustar uma série de coisas que a gente percebeu que eram importantes. E aí, quando foi em março, nós retomamos com essa loja piloto e aí foi com ela que a gente aprendeu, que a gente realmente pôs na prática o que a gente tinha desenhado e realmente fomos aí ver o que era fazer essa operação em loja. De maneira geral, a gente depois, na sequência do piloto, a gente criou um pacote de Clique Retire, de rollout, junto com o Ship from Store, e aí ele engloba uma estrutura física que foi literalmente construída nas lojas. Eu falo que o projeto tem enxoval, ele tem o pacotinho dele básico de implantação das coisas que são necessárias. Com isso, nós temos um squad na TI voltado para isso, em que fizemos todos os processos de customizações que foram necessários, toda a integração com o RP, para que fosse possível isso tudo. Muito importante, que depois eu vou voltar nesse ponto, que é a questão do saque, que acompanha a gente em tudo, sem ele não funciona. E uma gestão diária e com um acompanhamento de estoque muito próximo. Enfim, então fizemos o piloto e depois, na sequência, fizemos mais 7 lojas. A estrutura da TI hoje, a gente tem eu chamo de TI, mas eu vou falar da nossa TI interna, da área do RP e vou falar da questão da plataforma que a gente usa. Todo o processo foi customizado, desde a plataforma para ela atender aos cliques, até toda a integração com o RP. Na plataforma, hoje, o cliente entra e ele já define se ele quer receber em casa, se ele quer retirar na loja, ou qual loja ele quer retirar. E com isso, o sistema da plataforma ele já vai mostrar o estoque para o cliente para exatamente diminuir os problemas de ruptura. Então, com isso, nós tivemos toda uma customização e é um desenvolvimento que é contínuo. Ele não para, né? Porque a questão de conseguir mostrar para o cliente o que ele procura, das opções para ele de outros produtos quando ele não encontra de mostrar para ele as ofertas que estão acontecendo naquele momento, diferente até da loja, faz toda a diferença. Então, hoje a gente tem um time voltado para as análises de navegabilidade, para o comportamento do nosso consumidor.
E isso é uma coisa que a gente também vem aprendendo com esse comportamento, porque a gente vê uma série de pontos que são diferentes da loja, do comportamento que antes a gente tinha da venda do site, né? Que era a entrega em casa. Então, hoje a retirada em loja, ela começou a apontar para a gente uma série de dados, de giro diferente de produtos, de venda, de um ticket médio diferente, de um clique e retire e tudo mais. Então, hoje a gente tem esse time voltado para isso, e isso faz toda a diferença. Eu ia me esquecendo da questão da ruptura. Hoje a gente tenta fazer com que o acompanhamento todo aconteça, inclusive sinalizando ao próprio supply para o abastecimento da loja, porque como o giro mudou de alguns produtos, de alguns itens que a gente não tinha no site com esse volume, isso faz toda a diferença. Agora, a questão do treinamento é o ponto que eu bato o tempo inteiro. O empoderamento das equipes com informação é que faz toda a diferença no trabalho da gente hoje. Assim. A gente vai para a loja e ensina para a turma, inclusive o próprio conceito de omnichannel, o trabalho de sensibilizar as equipes, o time de cada loja na operação, que aquilo é um incremento de venda, que o clique retire ele trouxe para agregar o cliente, que ele trouxe para melhorar a experiência do cliente, inclusive na própria loja. O faturamento é da loja, obviamente, e assim a gente cria todo um contexto para que eles não só façam, mas comprem a ideia, né? E tanto que a gente tem um time dedicado de clique e retire, mas a gente precisa do envolvimento de toda a loja, porque eventualmente tem um produto que é um encarregado da mercearia que vai encontrar e assim segue. E mesmo o próprio cliente dentro da loja, ele se interessa, ele quer saber, ele pergunta, então se não tiver o envolvimento de toda a operação, a coisa não funciona. A gente fez então esse envolvimento com todos os níveis da operação, e não só da operação, mas a gente tem hoje um envolvimento do time comercial, porque aí a gente também precisa desse acompanhamento de giro, do que é bacana de ter, do que a gente pode oferecer mais para o nosso cliente. A gente tem a questão do abastecimento, que hoje a gente acompanha a ruptura com muita proximidade, justamente para que a gente cada vez mais tenha uma experiência do cliente melhor. A gente fica muito preocupado o tempo inteiro, principalmente com a questão do perfil dos nossos colaboradores. Os nossos colaboradores, eles hoje são treinados de forma diferente e acompanhados de forma diferente por nós, pelo seguinte: o pessoal da loja, eles não estão acostumados com o tipo de atendimento e de operação que o clique e retire faz. Por quê? Porque é a turma do clique que vai lá separar o produto para o cliente, conferir o produto para o cliente. E é um pouco diferente de quando você está lá fazendo a sua compra, você pega o produto, fala, a embalagem está mais ou menos, é mais ou menos o preço, é mais ou menos o peso que eu quero. E quando o seu cliente de um supermercado como o nosso, que é gourmet, o nível de exigência dele é muito mais alto. Então, a nossa turma é toda treinada para isso e para fazer o atendimento desse cliente, que quando ele vai retirar o pedido dele na loja, ele eventualmente pode ter tido um corte no pedido dele, então a nossa turma tem que estar treinada para esse atendimento e para lidar com quaisquer outras coisas que possam acontecer com o pedido do cliente, né? Então, assim, hoje a gente faz, inclusive, um desenvolvimento dos encarregados para que eles estejam preparados para essas operações e que a gente acredita que isso só vai crescer. Então, a turma fica lá, a turma de separação e de conferência tem todo o cuidado no processo, desde a separação, a conferência, o faturamento e a embalagem, a forma
que embala tudo, a forma da escolha dos itens, pesáveis, por exemplo, sempre é um desafio e tudo mais. E então a nossa gestão é toda voltada nesse sentido. Eu acabei distraindo e não falando do Ship from Store, vou voltar aqui um pouquinho. Quando fizemos a implantação do Clique, logo depois vieram as outras lojas, nós em paralelo fizemos a implantação do Ship from Store também, que também sai das lojas. Os pedidos que caem para o Ship from Store, eles dividem um pouco com as entregas do CD, e caem para a loja com uma entrega mais rápida, já uma preparação para entrega expressa, que espero que a gente logo consiga implantar. Então, hoje o Ship from Store, ele pega uma fatia aí de pedidos para poder ter toda uma rapidez e qualidade na entrega para o cliente. Então, vários pedidos vão cair para a loja que usam essa mesma estrutura do Clique e Retire, fazendo a separação, a conferência de faturamento em loja e a entrega. Então, a gente tem uma logística hoje em cada uma das lojas para que a gente consiga atender esses pedidos. Bom, na gestão, nós temos hoje os principais indicadores que a gente trabalha, são os que o SAC envia e o nosso NPS. A gente hoje acompanha todas as turmas diariamente, tem uma pessoa do SAC que envia para as lojas todas as ocorrências que aconteceram no dia anterior. Então, se teve qualquer ocorrência com algum cliente, a gente está falando com as lojas todos os dias. Assim como está falando do NPS. Hoje o NPS é o nosso rei, ele nos guia em todas as operações para que a gente acompanhe muito de perto. Todas as lojas, apesar delas terem um pacote, vamos dizer assim, um processo que é o mesmo para todos, todas elas a gente acompanha de forma muito pontual. Todas elas hoje têm um volume já setado e configurado de pedidos de clique, pedidos de chip, mas esse acompanhamento é diário. Assim, se está sendo possível, se está dando conta, se está entregando com qualidade, se não, vamos recuar ou não vamos expandir para que a gente consiga chegar numa performance bacana com um volume bacana. Para isso, toda a operação passa por uma maturidade. As lojas foram implantadas na sequência, então cada uma aí tem um nível de maturação e uma condição, e a gente vai acompanhando uma a uma para que elas cada vez se desenvolvam mais. Novamente, a questão do desenvolvimento do time, ele é fundamental, e a gente tem tido um excelente retorno de toda a operação, uma ajuda e um envolvimento aí de todo mundo. Fazendo, então, esse acompanhamento dos giros, das vendas, das rupturas, com o supply no abastecimento, e aí a gente está desenhando qual que é esse comportamento do nosso cliente de clique e retire, e com ele ações específicas. Hoje a gente tem, inclusive, junto com os fornecedores, ações muito bacanas, voltadas apenas para o clique e retire. Eu coloquei aí na tela uma das telas que a gente faz de gestão, a gente faz reunião semanal dizendo dos cortes de pedido, das reclamações, todos os pontos hoje que a gente consegue cercar. É mais ou menos isso, gente. Assim, espero ter ajudado, fico à disposição. Essa é a minha grande paixão. Obrigada. Que legal, Ana Luísa, que bacana, né, ver você aí compartilhando esse conteúdo e falando de um case super bacana como é o Super Nosso. Enquanto você estava aí falando, o pessoal fica ali ouvindo e preparando perguntas para você, tá bom? Vamos a elas. Vamos lá. Primeira pergunta, o Omnichannel já é uma realidade. Quais outras opções ou ações, além do clique e retire e Ship from Store, você indica para quem ainda não adotou o Omnichannel?
Eu até acabei de me tocar que eu não falei do iFood, do Rappi e do Corner Shop. Vocês me perdoem meu nervosismo. Mas é porque eles acabam entrando exatamente no mesmo processo. São times dedicados que fazem esses mesmos processos. O clique, todos eles são muito importantes serem feitos, mas com planejamento. Que seja um iFood que tenha um formato mais simples, vamos dizer assim, né, que não demanda de plataforma, tem a própria plataforma do iFood para venda, o processo de separação lá no aplicativo é super tranquilo e tal. Então ele é um processo simples, mas ainda assim ele precisa de dedicação da operação e de acompanhamento e de treinamento. Então, assim, independente de qual formato, ainda assim ele precisa de dedicação. Não sei se respondi. Fantástico. Legal. Eu acho que o pessoal queria mais entender se existem outros formatos, e aí quando você falou das entregas, né, dos super apps, acho que atendeu sim. Tem uma segunda pergunta, Ana Luísa, que é: o Omnichannel aumenta muito a complexidade do negócio e da gestão? Aumenta. Não tenho como negar, assim. Tanto que nós mesmos acabamos criando aí o setor de operações omnichannel. Ele demanda uma atenção, inclusive, diferente, né? Sim. Porque esse envolvimento com a operação, ele é completamente diferente do dia a dia da venda que sai do CD. Então, aumenta sim. Ônus e bônus, né? O consumidor. Ônus e bônus. Consumidor precisa que você esteja em todos os canais, e aí naturalmente a empresa. Mas é legal porque você vê que já estão usando o Super Nosso aí como um benchmark para quem está montando o Omnichannel lá. Muito bacana. Tem mais uma pergunta. Com pedidos iniciando em um canal e sendo concluídos em um outro canal, como ficam as trocas e devoluções? Então, esses processos, eles até foram desenhados depois. Cada um acaba criando, tem um fluxo, né? A gente teve que fazer essas cartilhas todas, esses fluxos todos, para que a gente conseguisse atender o cliente. Mas se o cliente é omnichannel, não faz sentido ele não poder fazer o que ele precisa, certo? Então, aí é uma questão de ajustar em cada fluxo, né, da empresa de uma forma que consiga atender, mas nunca não atender. A questão de trocas e devoluções é sempre uma coisa dura, né? Então, independente do negócio, a gente aqui que lida com e-commerce todo dia, independente da categoria, é sempre uma dor falar de trocas e devoluções. Não, e assim, internamente a gente precisa de criar o processo, né? Precisa de organizar para fazer acontecer. Mas ele tem que acontecer. Dizer que não é que não faz sentido, né? Exatamente. Uma última pergunta, então, para a gente fechar. No Omnichannel, como com o cliente no centro de todas as ações, existe uma tendência do NPS aumentar? Repete, por favor, Samuel. Quando você faz Omnichannel, você coloca o cliente no centro de todas as suas ações. E aí a pergunta é se existe uma tendência de, porque você fez isso, o NPS aumentar. Então, a gente tem percebido isso, que o NPS aumenta, porque a experiência do cliente ela melhora, porque ele passa a ter milhões de outras opções. Mas como a experiência do cliente ela se torna mais complexa também, né? Vem a navegabilidade, depois vem a questão da operação na loja, se é clique ou se é entrega, tem um motorista ali na ponta, que também pode fazer toda a diferença na experiência do cliente. Ele tende a aumentar se ele for trabalhado, porque se ele for deixado de lado, ele cai. Até porque se aumenta o nível de interação com as pessoas, né? Então, esse é, inclusive, um dos pontos que a gente mais acompanha, justamente por isso. Fantástico, Ana. Que aula você deu aqui hoje sobre o Omnichannel. Obrigado aí por participar, por nos ajudar aí contribuindo com esse conteúdo. Eu que agradeço e estou à disposição. Tá bom? Valeu, obrigado, fica bem. Obrigada, gente.